A paz do Senhor, boa noite. Estamos iniciando mais uma entrevista Mulheres Posicionadas em Deus. Boa noite, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. E hoje a nossa convidada é Daimile. Amém? Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Estamos ouvindo o louvor Pai Nosso. Vou enviar aqui o convite para a nossa convidada. Glória a Deus. Bem-vindos a mais uma entrevista Mulheres Posicionadas em Deus. Hoje nós seremos edificados, vamos aprender muitas coisas, vamos ouvir testemunhos. Glória a Deus. E aqui a gente já aguarda aqui, vamos enviar o convite. Sejam todos bem-vindos. Envie esta live para outras pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Já estamos com a nossa convidada aqui. Isso mesmo, Mário Sérgio. Glória a Deus. Vou ajeitar aqui a nossa câmera. Glória a Deus. Pai do Senhor, minha irmã. Não estamos ouvindo. Não tá. Agora estamos. Agora sim, vamos testar. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Glória a Deus. Muito bem-vinda, querida. Nós estamos aqui e é uma honra recebê-la para ouvirmos a sua história, o seu testemunho. E eu creio que hoje essa live irá edificar muitas pessoas em nome de Jesus. Amém. Amém. Seu nome, por favor? Vamos lá. Para quem não me conhece ainda e já segue a Karina aqui, sabe que ela alcança muitas pessoas através das lives, através dos testemunhos, através de tudo, né, que ela posta nas redes sociais. O meu nome é Daimile, eu sou especialista em loira, sou empreendedora na área da beleza, sou dona do Daimile Conceito. Eu dou cursos na área da beleza e também me congrego na mesma igreja que a Karina. E a gente se conhece de muitos e muitos anos, né, Karina? Então, a Karina acompanhou um pouco aí da minha trajetória, mesmo de longe. Ela acompanhou e sabe muito do que eu vivi e do que eu precisei passar para chegar até aqui. E hoje eu estou convidada e eu fico muito feliz por compartilhar com mulheres um pouco da minha história, do que eu vivi e do testemunho vivo que eu sou, né? Da graça de Deus na minha vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, minha irmã. Então, antes da gente iniciar, vamos orar, amém? Glória a Deus. Amém. Deixa eu tirar aqui o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor vai fazer nessa live, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos, Senhor, a Tua presença nesse lugar. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem pessoas certas para alcançar, Senhor. O Senhor já sabe os nomes das pessoas que serão alcançadas. Então, faz, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Nos colocamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha falar abundantemente, Pai. Para que o Senhor venha resgatar vidas, para que o Senhor venha dar força a pessoas, para que o Senhor faça a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos que estão aqui conosco. Pode. Em nome de Jesus. Tem um negocinho aí, pode continuar. Tá.
Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com a entrevistada, nossa querida Day Miller, né? Mulheres posicionadas em Deus. E aqui, já para iniciar, nós queremos conhecer verdadeiramente, profundamente, quem é a Day Miller. Tá. Poderia falar muitas coisas da Day, né? Mas me olhando com um olhar de humildade e em Cristo, eu posso dizer que a Day é uma menina que era improvável aos olhos humanos e que Deus me deu força para continuar caminhando. É uma mulher muito forte, resiliente, que consegue passar por situações e ressignificar tudo isso, e que aprendeu que Deus cuida dela nos detalhes. Então, eu acredito que a Day é isso. A Day também se tornou mãe, esposa, empreendedora, líder, palestrante, e o meu propósito de vida é levar Deus através da vida. Vejam Ele através do cuidado que Ele tem comigo. E é isso. Amém. E como é que a gente se posiciona diante da sociedade como uma mulher cristã? Se posicionar diante da sociedade como uma mulher cristã é você saber muito bem quem você é. Eu acredito, Karina, que o princípio de tudo, principalmente na geração que nós vivemos hoje, que é justamente onde o mundo ele tenta corromper o que nós somos, né? E o que nós viemos para fazer nessa terra. É você saber muito bem quem você é em Deus. Porque, como que eu posso dizer? A Bíblia fala lá em Gênesis 1:26 que nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E com o passar do tempo, a gente cria uma autoimagem relacionada a outras pessoas, com os olhos, com a visão de outras pessoas. E não no caso nossa, e não no caso na visão de Deus, né? Do que Ele realmente espera da gente. Então é você saber muito bem quem você é, o que você quer e saber realmente se posicionar, entendendo que todas as oportunidades que você vê e que saem da sua vida ou que você não conseguiu, né, o que você queria naquele momento, é porque não era para ser para você. E não tenha medo de se posicionar em relação a isso. Às vezes a gente, por exemplo, eu não consegui tal oportunidade, eu pensei que aquilo era para mim, mas por causa do meu posicionamento, por causa de eu ser cristã, por causa de eu não me corromper a certas coisas, essa oportunidade não veio até a mim. Será que eu fiz certo de me posicionar? Você fez super certo. Porque se o teu coração está tranquilo, se o teu espírito em Deus está tranquilo, é porque era para ter feito aquilo mesmo. Amém? Glória a Deus. E quais os princípios e valores que a Day Miller preza? Princípios e valores. Princípios, né, em Deus, novamente, como eu acabei de falar, sobre essência, sobre saber quem eu sou, sobre saber o que eu vim fazer nessa terra. E o que eu zelo pela minha família, pela minha vida espiritual, pela minha vida emocional e por tudo aquilo que eu ainda vou construir, que é, no caso, alcançar mais e mais mulheres. Amém? Glória a Deus. Alcançar mais e mais mulheres. Sim. E você tem feito isso, né, Day? Com excelência. Sim. A gente ouve muito você falar que não é só sobre cabelos. Não é, Karina. É além. Eu estava contando ontem, eu fiz o cabelo de uma moça que eu postei no meu feed. Deixa eu enviar essa live para algumas pessoas que me seguem. Espera ainda. Tá. Mas, né, enquanto eu estou enviando, dá. Pode mandar. Ontem, eu estava fazendo um cabelo de uma pessoa, Nayara, o nome dela. Inclusive, no momento, ela está se congregando lá na igreja, lá na Adebrais. E aí, a Nayara, ela já passou por algumas frustrações, né, em relação a relacionamento mesmo amoroso. E com o passar do tempo, algumas pessoas vão lançando sobre a vida das outras que você não nasceu para casar, você não nasceu para construir uma família, você não nasceu para isso ou para aquilo, e várias outras coisas. E aí, eu estava conversando com a Nayara e dizendo para ela que através dela outras mulheres iam ser transformadas. E ela disse que Deus já falou isso para ela através de pessoas, né, de dentro da igreja, mas que no momento as pessoas não veem, porque como falar de relacionamento
sendo que ela já teve relacionamentos frustrados, né? Como falar de amor, sendo que você já se frustrou. Só que o que nós vivemos vai servir para inspirar outras pessoas. Construir um testemunho, ele não é fácil, não é. E há muitos anos atrás, quando eu me congregava numa igreja lá na Aldeota, veio uma equipe dos Estados Unidos e tinha lá um tradutor, né? Já que na época eu não falava inglês e eu não conseguia também compreender. E aí veio uma das pessoas na equipe veio até a mim e essa pessoa abriu assim minhas mãos e disse que Deus estava colocando, eu não era cabeleireira ainda, que Deus estava colocando o dom nas minhas mãos e que através das minhas mãos as pessoas iam receber a cura. E essa cura ia vir de dentro para fora. Só que no externo eu ia conseguir transformar muitas pessoas. E na hora, né, na minha ignorância, eu imaginei que eu estava recebendo o dom da cura, literalmente de doenças físicas, de orar, curada e tudo isso. Só que com o passar do tempo, quando eu comecei a atender a domicílio, e atendendo a domicílio eu já via as mulheres querendo conversar e falar sobre Deus e querendo entender sobre a minha história. E eu ficava, meu Deus, será que as pessoas são transformadas através do meu testemunho? Através do que aconteceu comigo e tal? Aí tudo bem, com o passar do tempo, as mulheres vinham até a mim, como até hoje eu tenho um cliente que vem até a mim, não só pelo cabelo que eu faço, mas pelo que eu posto. E elas veem verdade. E só quem veio aqui já, e você já veio, você sabe, que não é só sobre cabelo. Você sente algo diferente. Até quem, por exemplo, nós somos evangélicos, a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus. Mas para quem não é, fica se perguntando o que que ela tem, o que que eu sinto, o que que eu sinto paz. E só que a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus, né? E aí, por isso que eu digo que não é só sobre cabelo. Então, eu tenho mulheres que vêm hoje fazer cabelo e elas são curadas emocionalmente. Não é por mim, eu sou só uma ferramenta nessa terra. O que acontece com elas em relação à cura é literalmente eu conversar com elas sobre o que Deus fez na minha vida e através disso elas procurarem a cura em Deus. Não estou desfazendo da medicina em nenhum momento, nem de psicólogos, nem nada. Porém, eu sei que Deus ele nos usa para levar a palavra e através da nossa vida outras pessoas serem transformadas. Então, ele faz isso. E é assim que ele faz na vida de quem vem até a mim. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que todas as vezes que eu faço o cabelo dela, o nome dela é Lu. A Lu, ela tem crises de ansiedade e de pânico fortíssima. E só que hoje eu já entendo ela. E da última vez que ela veio, ela não teve, Karina. Ela não teve. E eu já fiz o cabelo dela, o loiro dela 4 vezes. Todas as vezes, quando eu vou virar ela pro espelho, quando ela vai abrir os olhos, ela começa a chorar. Ela tem crises tão terríveis que, tipo, ela se joga assim para trás e fica, tipo, uivando, chorando muito e tal. E só entende isso quem passa e quem vive. No caso dela, porque ela não queria que as pessoas falassem mal do cabelo dela. Ela já teve uma decepção com o cabelo. E ela é muito preocupada com o que o marido dela vai achar. Então, ela criou isso na cabeça dela, de que todas as vezes o cabelo dela vai dar errado. Sendo que nunca deu errado comigo. Só que ela fica com medo antes de acontecer. E aí aquilo desencadeia uma crise de ansiedade, ela chora, ela, tipo, se alisa assim, ela já precisou ligar para o marido dela às vezes. Enfim, e eu pego ali nos ombros dela e eu começo a orar por ela. E todo mundo do salão vê. Porque no caso dela, eu não tenho como orar em silêncio. Porque uma coisa é quando você está no lavatório, lavando a cabeça de uma cliente, e você ali lavando, você começa a orar em silêncio, em espírito. No caso da Lu, eu não tenho como orar em silêncio, porque o caso dela é mais profundo. Então, eu tenho que falar. Então, enquanto ela está chorando, ela está se contorcendo sem conseguir olhar para o cabelo, e eu vou orando por ela. Eu creio, em nome de Jesus, que você vai sair daqui curada, que tudo isso que você está sentindo vai sair, vai passar. Você vai passar essas crises de ansiedade. Deus vai liberar cura sobre sua vida, enfim. E eu digo sempre para ela, pode chorar, chore em paz. Sinta-se livre para chorar, seja você aqui. E as clientes ficam se perguntando, o que está acontecendo? Será que essa mulher não está gostando do cabelo? Só que eu sei que não é. E aí, passa alguns minutos, ela se acalma, ela consegue abrir os olhos, e aí ela vai e olha o cabelo e ela fica muito feliz, ela me abraça, me agradece e sai satisfeita. Então, esse é o meu propósito, é cuidar de mulheres dessa forma.
cuidar de mulheres onde elas não acreditam mais na família, né? De construir uma família porque tiveram relacionamentos frustrados, de mulheres que não querem ter filhos, sendo que filho é uma bênção. Hoje eu postei sobre isso, sobre filho ser bênção, entendeu? Então, não é só sobre cabelo. Se as pessoas entendessem, né, Dai, o propósito de onde elas estão, para o propósito que elas estão ali, se elas entendessem como você entende hoje, seria mais fácil, né? Até mais fácil. O que acontece, eu acredito, hoje, Karina, é porque as pessoas esperam estar no altar para poder ter um ministério. As pessoas esperam estar no ministério de louvor, estarem como obreiros da igreja, estarem servindo de alguma forma dentro da igreja. Não que você não precise servir dentro da igreja, porque a igreja precisa da gente. Mas eu estou falando de você não usar o seu trabalho para você alcançar vidas. E as pessoas entenderem que você não está ali só pelo dinheiro e que você não está ali simplesmente por algo material, e sim espiritual. E então, se nós que somos evangélicos, a gente entendesse que a gente pode sim usar isso de uma forma extremamente positiva e que o nosso ministério é a nossa vida, a gente com certeza falaria muito mais de Deus. Entendeu? E as pessoas veriam muito mais a Deus através das nossas atitudes, através do que nós somos. Lembrando que continuaremos sendo imperfeitos, porque nós somos imperfeitos. Porém, eu sei que nós temos um ministério e o nosso ministério também é o nosso trabalho. A gente passa praticamente o dia inteiro no trabalho. Então, onde que a gente vai servir? A gente vai servir só na igreja, onde a gente vai 2 vezes na semana? Ou na nossa vida, já que o trabalho faz parte da nossa vida? Testemunhas vivas aonde quer que nós estejamos, né? Em nome de Jesus. E daí, qual a importância da vida espiritual para uma mulher? Sem o alinhamento na vida espiritual, a gente fica doida, né? Vou usar bem a linguagem, bem dia a dia mesmo. Não vou nem espiritualizar tanta coisa. Por que eu estou dizendo isso? Vou levar novamente para o meu trabalho, já que o meu ministério está ligado ao meu trabalho, está ligado a cuidar de mulheres, tanto fazendo cabelo quanto ensinando mulheres a terem uma profissão, né? Eu atendo clientes que elas têm muito dinheiro e elas têm o marido dos sonhos, o marido que dá tudo, que filhos, ajuda a cuidar dos filhos e tudo isso, mas são mulheres extremamente vazias de Deus e elas sabem disso, que falta alguma coisa. Então, o que nos falta no lado espiritual. Por que eu estou falando isso? Eu sei que a gente pode ser preenchido também, quando a gente está preenchido no lado espiritual, a matéria, ela influencia, né? A matéria, por exemplo, eu tenho contas a pagar, eu vou ganhar dinheiro para pagar essas contas. Amém, glória a Deus. Só que mesmo tu estando com dinheiro, tu ainda tá perturbada. Então, se tu tá com dinheiro também, se tu tá dizendo que a tua vida espiritual tá ok, e o que te faltava era dinheiro para tu pagar as contas, e tu conseguiu aumentar suas vendas, tu conseguiu alavancar o teu negócio, ou tu foi promovido no teu trabalho, tudo isso, e tu ainda tá perturbada, então é espiritual. E aí tu tem que se encontrar em Deus. Então, a vida espiritual, ela influencia diretamente em todas as outras áreas da nossa vida. Porque a vida financeira pode estar perfeita. A vida emocional, que eu acho que não tem como ter uma vida emocional equilibrada sem o espiritual. Porque se a tua vida emocional ela está desestabilizada, isso tem a ver com o teu espírito. Porque se nós somos feitos de alma, espírito e corpo, que é a matéria, então isso significa que no salão da nossa alma, quem tem que imperar ali é Deus, nas nossas emoções, em tudo que nós somos, e o nosso espírito ele tem que ser comandado por Deus, né? Então, se não está equilibrado, a gente vai enlouquecer realmente. É isso. Então, e essa pergunta aqui, é possível ser bem-sucedido na área profissional, na área emocional, na área financeira, na área e espiritual? É possível ser bem-sucedido em todas elas? Eu acredito que depende do que a pessoa enxerga como bem-sucedido. O que eu enxergo como bem-sucedido, o que as outras pessoas enxergam. Por exemplo, hoje,
se eu fosse falar de bem-sucedido, o que me faltaria seria só mais R$ 1.000, alguns R$ 1.000 na minha conta. Se eu fosse falar de ser bem-sucedido em relação a isso. Mas eu posso te dizer que eu sou mais bem-sucedida do que muita gente que tem mais dinheiro na conta. Porque depende do que você vê, o que é ser bem-sucedido, né? Como a gente acabou de falar, existem pessoas que têm muito dinheiro, que têm patrimônio, que têm tudo que muitas vezes a gente queria ter, mas não conseguem uma noite tranquila de sono. Que tem camas caríssimas de R$ 2, R$ 3 mil, que isso não é errado, tá, gente? Prosperar e ganhar dinheiro e ter sucesso financeiro, isso não é errado. Porém, o que eu tô querendo dizer é que até onde vai, né, essa prosperidade? Até onde vai tudo isso, entendeu? Então, depende de como a pessoa enxerga. Então, eu acredito que eu sou bem-sucedida, sim. É isso. Dai, e como trilhar um caminho de superação? Como é que vamos trilhar um caminho de superação? Ajude-nos. Confiando, aproximando de pessoas que te levam para perto de Deus, porque não adianta de nada tu se aproximar de pessoas que não vão te levar para perto do Pai, e sabendo que tudo passa, Karina. Tudo passa. Tudo passa, nada é para sempre, entendeu? Tem gente perguntando aqui qual é o tema da live. Karina, escreve e fixa o comentário, que é melhor para quem está entrando. Vou colocar aqui. Da live, porque mesmo que fique escrito aqui em cima, tem gente que não vê. Deixa eu enviar aqui para mais pessoas. Tá. Eu vou colocar aqui. Pronto. Show. Então, faz essa pergunta de novo, só para me recapitular o que eu estava falando. Como trilhar um caminho de superação? Tá. A superação, ela vai ser necessária quando você sabe muito bem onde você quer chegar. Por que eu estou falando isso? Se você se acompanhar com pessoas que não te aproximem do Pai, você vai se sentir fraco e vulnerável. Se você não fortalecer sua fé, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não busca, não tem como fortalecer isso. Não tem, infelizmente, né? E eu costumo dizer que se eu soubesse o processo que eu ia passar, talvez eu não tivesse começado. Vamos imaginar José. Se José soubesse que ele fosse ser preso, que ele fosse ser acusado de abusar de uma mulher, se ele soubesse que ele fosse ser traído pelos irmãos dele, que ele ia passar tantos anos em cárcere, se ele soubesse de tudo isso, talvez ele não teria saído, como é que eu posso dizer, para contar o sonho dele, né? Porque tudo começou por causa de um sonho. E ele não imaginou que os irmãos dele iriam olhar para ele com um olhar de inveja, com um olhar de não submissão, que é mais profundo ainda, né? Então, ele não teria nem saído para contar sobre isso. Ele teria ficado com a túnica querida e amada dele, o presente tão querido que o pai dele deu para ele, né? E ele era um filho amado. Então, ele não teria falado nada sobre isso. Quando você tem um sonho, Karina, você tem que estar muito disposto a lutar muito bem pelo que você quer e entendendo que você vai passar por um processo muito bem doloroso. E é doloroso. Construir um testemunho de vida não é fácil. É muito doloroso, é muito difícil. Eu não vejo nenhuma história da Bíblia de alguém que fez história e que foi fácil. Para nenhum deles. Para Davi, para Elias, para ninguém. Para Jó, meu Deus, né? Quem foi Jó? Então, para ninguém é fácil. Então, por que para mim vai ser? Mas uma coisa que a gente pode ver semelhante em todas as histórias é que
todos eles construíram uma história através da fé que tinham em Deus, porque mesmo por muitas vezes a nossa carne querendo murmurar, querendo duvidar, o espírito deles estava voltado para Deus, eles fortaleciam a sua fé, eles estavam perto de pessoas que o levavam para Deus, e quando eles iam ficar perto de pessoas que não iam levar eles para Deus, Deus fazia questão de tirar aquelas pessoas da vida deles. E quando eles queriam voltar, né, como foi com Ló, no caso, o próprio primo tinha que sair de perto. Então, quando eles queriam voltar e quando eles queriam permanecer perto dessas pessoas que desviavam eles do caminho, desviavam eles da promessa, Deus fazia questão de tirar de perto, entendeu? Para que eles não perdessem a recompensa final. Então é isso, a gente só consegue quando a gente se acompanha com gente que nos leva para perto, quando a gente crê em Deus, quando a gente fortalece a nossa fé, a gente busca Ele, e é isso. E a luta, gente, é todo dia. É todo dia. A luta é diária. E não é fácil, mas é possível. Amém. E um momento em sua vida, Dai, que você considera que foi um momento de superação, você poderia compartilhar? Momento de superação em sua vida? Marcou na minha vida foi quando eu fui colocada para fora de casa pelo meu pai. Eu tinha 16 anos de idade e eu estava grávida. O pai do meu filho tinha me abandonado. Eu tive muitos problemas com paternidade e eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. E uma das partes do meu ministério é falar para jovens, e eu ainda vou pregar para jovens, estar mais perto de jovens, para que eles não entrem no que eu entrei, para que eles não precisem passar pelo processo que eu passei. E o processo que eu passei é tudo de pecado. Só que, através do que eu passei, eu construí um testemunho. E esse testemunho ajuda muitas mulheres a não desistirem, né? Então, mas a gente pode mudar o caminho. Mudar o que você ia viver de forma negativa para vir para uma forma positiva. Então, o que foi que aconteceu? Eu comecei a namorar muito nova, justamente por problemas de paternidade. Todas as pessoas que você vê, Karina, que começam a namorar muito nova, elas têm problemas com paternidade. E tá tudo bem. Quando eu digo tá tudo bem, é porque isso acontece com todo mundo que tem problema com paternidade. A psicologia fala sobre isso, os neurocientistas falam sobre isso quando eles vão estudar sobre o nosso cérebro, entendeu? Então, quem sou eu para falar o contrário? Sendo que eu sou uma testemunha viva disso. As mulheres que têm problemas com paternidade, com o pai, mesmo estando presente, mas ela não se sentindo tão amada, tão querida, tão princesa como a gente tem que ser tratada, principalmente na infância, ela vai procurar abrigo em outro homem. E é muito real isso. E aí você vai se tornar dependente emocional desse homem e você vai se sentir bem pequena e achar que você merece bem menos aquilo que você está tendo. Enfim, então, quando eu tinha 16 anos, eu engravidei e o pai do meu filho me abandonou. E o meu pai me colocou para fora de casa ao mesmo tempo. E depois disso, mesmo ele tendo feito isso, como ele tinha minha guarda, ele tinha que ficar comigo dentro da casa dele. E aí eu permaneci dentro da casa dele e com uma semana depois dele dormir na garagem de casa, na garagem não, no galpão, porque como meu pai é marceneiro, ele tinha essa parte de baixo ali da casa para poder dormir. E aí ele passou uma semana lá dormindo lá, porque ele disse que não queria olhar para mim e tá. Depois de uma semana que ele estava dormindo lá embaixo, ele pegou, a casa era de 2 andares, ele pegou e disse pra mim que queria falar comigo. E foi falar comigo e ele disse, olha, eu não quero que você passe na minha frente, eu não quero te ver grávida, você não vai ficar com essa criança, você vai ter que arranjar um lugar para você ficar. Eu nunca vou dar nenhum leite para essa criança é um parasita. Você vai ser uma prostituta, nunca mais nenhum homem vai lhe querer, você não vai ter família, você não vai terminar seus estudos. E eu já conhecia a palavra, eu estava desviada da casa de Deus. E eu disse para ele, eu sei o poder das palavras, eu disse, pai, e por que eu estou dizendo isso? Porque palavra de pai e mãe é sentença. E depende da
forma que você recebe aqui, né? Então eu disse, pai, eu entendo o estudo que você está falando. Eu não ia terminar meus estudos também, que na época para ele era fundamental. E eu disse que eu ia provar para ele tudo ao contrário. E ele disse, pois me prove, eu sei que você não vai conseguir. E eu disse, sim, eu vou lhe provar tudo ao contrário. E aí, eu passei a não passar na frente dele. O pai do meu filho não me quis no período, né, ali no início da gravidez. E aí foi quando eu conheci o João Carlos, que é o meu marido. Ele me mandou uma solicitação de amizade no Facebook e eu aceitei ele e a gente começou a conversar. Ele perguntou para mim por que tinha fotos minhas grávidas, não tinha foto do meu marido. E eu simplesmente respondi a ele toda a minha história. Eu me senti confortável para falar para ele a minha história, né? Que eu tinha namorado com uma pessoa, essa pessoa tinha me deixado, meu pai tinha me colocado para fora de casa, mas mesmo assim eu tinha que estar na casa dele porque ele tinha minha guarda e tal. E contei toda a minha história para ele. E ele já era evangélico, Carlos, e ele dizia para mim ter paciência, que eu ia conseguir vencer, que o meu pai ia passar a raiva que o meu pai tinha de mim, que tudo na minha vida ia mudar e tal. Até então, eu nunca imaginei que eu ia casar com ele, né? Já faz 11 anos que nós estamos casados. Então, eu nunca imaginei, mas Deus estava cuidando de mim ali naquele momento. É tanto que eu digo que Deus, ele tira da sua vida quem te fere para colocar na sua vida quem te cura. Ele faz isso. Ele faz e ele mostra e a gente é testemunho vivo disso. Então, eu pulava a janela da casa do meu pai todos os dias para ir para casa da minha irmã. Eu comecei a morar praticamente com a G e trabalhar na casa dela para ganhar R$ 100 por mês. Quando eu digo morar, é por causa que eu ia para casa dela e às vezes eu dormia lá. Quando eu não dormia lá, eu voltava para casa e eu precisava pular a janela. Eram janelas de vidro, aquelas janelas pequenas que abrem só um lado. E assim foi até o 9º mês de gravidez. Então, às vezes a minha barriga até atrapalhava de eu passar na janela. Mas por que eu fazia tudo isso? Porque eu não queria que meu pai me visse grávida. E é tanto que o meu pai só me viu grávida 2 vezes durante toda a minha gestação, mesmo eu estando dentro da casa dele. Às vezes eu passava umas 18 horas sem comer, porque eu não tinha coragem de sair de dentro do quarto para poder ir pegar comida, porque eu tinha muita vergonha do meu pai. E assim foi, mas sabe, Karina, no meio disso tudo, eu nunca consegui ter raiva do meu pai. Eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai. E eu sei que foi Deus que fez isso por mim. Eu sei que foi, porque eu creio que o bem, ele só vem de Deus, ele não vem do diabo, ele não vem do inimigo. Então, eu sei que foi Deus que fez isso, ele me fez ter consciência de que o meu pai estava fazendo tudo aquilo comigo porque era o que ele tinha para fazer. Ele não tinha como fazer algo diferente se ele não recebeu algo diferente. Meu pai foi abandonado, ele tinha 13 anos de idade, ele era um dos irmãos mais velhos da família. Então, o filho, ele costuma repetir o comportamento do pai, se ele não tiver um conhecimento e um temor verdadeiramente a Deus. E assim meu pai fez comigo, mas eu não conseguia ter raiva dele. E dentro desse processo, o meu irmão, há 4 anos atrás, aliás, ele era evangélico e ele me mandou uma mensagem e pediu para conversar comigo. Aí ele foi lá no meu pai conversar comigo. E ele disse, Dai, e eu tava sofrendo muito, muito mesmo. Eu tinha ido pro hospital nesse dia, eu tava sangrando muito, grávida, né, ali de 3 meses. E o médico disse que eu voltasse para casa, que eu ia esperar que o Miguel ia ser abortado naturalmente. Eu tava sofrendo um aborto. E não quero chorar. Eu tava sangrando muito e aí o médico disse que eu fosse para casa para esperar, porque eu estava abortando o Miguel. E eu disse assim, meu Deus, eu creio que essa criança vai nascer perfeita. E tudo bem. E aí o meu irmão foi lá me ver na casa do meu pai. A minha família toda se revoltou contra o meu pai na época, porque foi muito duro para mim. Eles sabiam que eu pulava a janela para poder sair de dentro de casa para ir trabalhar com a minha irmã. Eles sabiam que eu estava juntando dinheiro para comprar o enxoval do Miguel. Eles sabiam de tudo isso. Só que o meu irmão chegou lá e ele disse assim, Dai,
eu sei que a única pessoa que tem o poder de transformar a tua vida é Deus, porque foi isso que ele fez comigo. Se você voltar para os caminhos do Senhor, eu creio que ele vai fazer diferente contigo. Eu tô chorando também porque o meu irmão morreu, né? Mas ele pregou para mim. E eu sei que ele faz parte da minha caminhada, porque Deus usou ele para pregar para mim. E aí ele disse que Deus ia mudar a minha vida. E que eu ia ter uma família, que eu ia ter um meu filho, e que só ele para cuidar de mim. E eu amei, Felipe. E ele disse, tu tem que voltar enquanto há tempo. E eu, tá bom. E eu fui, né, para a igreja onde ele estava se congregando, que era a Assembleia de Deus ali do Conjunto Palmeiras, que é aquela que vai lá para a banda do é da Valparaíso direto ali, lá embaixo. É uma congregação bem pequena, enfim. E aí eu fui e me reconciliei. É a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Aquele hino, né? A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Verdade. E quando eu estava no culto, depois desse dia que eu me reconciliei, eu fui na quinta para um culto, eu estava sentada quase no último banco da igreja e veio uma mulher até a mim, essa mulher não me conhecia, e ela disse, Dai, ela falou o meu nome, porque uma pessoa já tinha falado para ela o meu nome, que eu era nova convertida, mas ela não sabia da minha história. E ela disse, Dai, Deus está mandando te dizer que a vida do teu marido está nas mãos dele e que teu filho não vai morrer. E eu amei. Só que eu imaginei que o meu marido era o pai da criança, né? E não que era o Carlos. E aí eu fiquei feliz, porque eu criei esperanças. Mas tudo bem. Enquanto isso, o tempo foi passando e eu descobri uma doença. Ainda grávida. E eu fiquei muito doente. E os médicos diziam que com isso o Miguel ia morrer com 24 horas após nascido. Ou caso ele sobrevivesse, ele ia ficar com problemas neurológicos. Ele não ia mexer nem as pernas, nem o braço. E aquilo para mim foi tipo assim, meu Deus, mais uma coisa. O pai do meu filho me abandona, eu quase sofro um aborto e agora o meu filho doente, o meu pai não tá falando comigo, eu tô tendo que trabalhar na casa da minha irmã, ganhar R$ 100 por mês, o que eu vou fazer? E o tempo foi passando, eu perguntava isso tudo para Deus, mas eu não perdi as esperanças de que algo muito bom ia acontecer comigo. Eu não sei se já aconteceu com quem está assistindo ou se já aconteceu contigo. Como se você sentir que algo muito bom ia acontecer. E era isso que eu sentia dentro de mim. Eu sei que era o Espírito Santo de Deus. Eu tinha muita vergonha de andar na rua, porque eu era muito nova, eu tinha 16 anos. E eu não parei de estudar um dia. Um dia. Lembra que o meu pai disse que eu não ia terminar meus estudos? Ia pra casa da minha irmã, quando era 1 hora da tarde, eu ia deixar o filho dela na escola. E depois de eu ir deixar ele na escola, eu ia para minha aula. E depois eu voltava, pegava ele, deixava ele em casa, preparava a janta dela. E depois eu ia para minha casa. E eu não reprovei de ano. Eu estudei tanto grávida, tanto quanto eu tive o Miguel. E eu levava o Miguel para a escola, entendeu? Ele nenenzinho. Eu tive que mudar o turno, né? Porque eu comecei a trabalhar e aí eu fiquei indo à noite para a escola, mas eu terminei. Isso era para honrar a vida do meu pai, independente do que ele tinha feito comigo. Eu tinha honra pela vida dele. Tinha e tenho. E aí, quando eu tava com 5 meses de gestação, a médica tinha passado uns remédios para mim tomar.
para mim começar outro tratamento mais forte. E os médicos dizendo que o Miguel ia morrer com 24 horas ou ele ia nascer com problemas neurológicos. E aí eu fiz esses exames e eu fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, claro que eu não sabia interpretar o exame, quando eu cheguei lá, a médica abriu os exames e começou a chamar alguns médicos. E ela chamando esses médicos, ela disse assim, essa menina tá curada. Como assim? E os médicos, não, é impossível, vamos examinar ela. Aí começaram a fazer exame em mim. E eu tô curada, eles enlouquecendo e eu morta de feliz. E meu Deus, eu tô curada, meu Deus, eu tô curada. E a minha mãe chorava demais. E ela começou a ligar pra G e eu, meu Deus, eu tô curada. E eu passei 2 anos sendo investigada, né? O meu caso sendo investigado no Gonzaguinha de Messejana, porque foi um milagre que aconteceu comigo. E a medicina não explica. E o tempo, gente, eu tô tentando resumir para não ficar tão grande, né? Mas eu fui na igreja, dei meu testemunho de vida, eu tava curada, perfeita. Mas enquanto isso, eles ainda diziam que o Miguel ia nascer, ou poderia nascer com problemas, né? Ou se sobrevivesse ou não, iria morrer. Mas eu tinha tanta certeza que o menino ia nascer perfeito, tanta certeza, eu tinha certeza dentro de mim que ele ia nascer muito perfeito. E eu continuei comprando as coisas dele. Eu ganhava R$100 por mês na época. E eu pegava um pouquinho desse dinheiro, aí uma parte desse dinheiro eu juntei para poder comprar no final da gestação. Sem saber onde eu ia ficar, que o meu pai não deixava eu levar nada lá para casa dele. E enquanto isso eu amava meu pai. Eu sentia tanta saudade do meu pai, tanta saudade do meu pai. Eu queria tanto dar um abraço nele, sabe? E, enfim. Mas eu sabia que eu tinha o decepcionado. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu o decepcionei mesmo. O pai, ele não espera uma filha de 16 anos grávida e ainda abandonada, entendeu? Então, passou um tempo, quando eu tava perto de ter o neném, o Carlos, meu marido, pediu para mim ver. E eu disse que não, que eu tinha vergonha. Mas a gente ia se ver quando eu tivesse o neném. E quando eu tive o neném, eu mandei uma mensagem para ele e a gente se viu. Só que eu quero falar sobre o parto do Miguel. No dia que eu fui ter o Miguel, foi parto cesárea, ele não poderia nascer de parto normal. E aí eu orei a Deus para que ocorresse tudo bem. E que o que fosse de vir, viesse, que Deus me desse força, porque eu não saberia como ele ia nascer, eu não saberia. E aí eu estava acordada na hora da cirurgia e foi incrível, porque na cirurgia dele eu fiquei acordada e do Moisés não. Do Moisés eu descansei. Eu só vi o Moisés e dormi, mas do Miguel não. Do Miguel eu fiquei o tempo inteiro acordada. E aí, quando eles tiraram, eu só perguntei à mulher, né, que faz os exames lá no neném bem rápido. Aí eu perguntei, como que ele tá? Aí ela disse, ele é perfeito. E eu chorava. E aí ele é perfeito, porque ela não deixou eu ver ele assim que eles tiraram. Já já eu falo sobre minha mãe, tá, Mari? E ela disse, ele é perfeito. E eu, meu Deus, ele é perfeito. E eu comecei a repetir isso, eu comecei a chorar, o meu filho, ele é perfeito, ele não nasceu com nenhum problema. E eles trouxeram ele para me pegar e eu lembro daquele cheirinho de neném. Porque, por incrível que pareça, o neném, assim que ele nasce, mesmo ele estando um pouquinho sujinho, ele não fede. Ele tem um cheirinho de amor, que eu costumo dizer. E aí, eles me deram o Miguel e eu cheirei ele e eu só senti como se fosse realmente o Espírito Santo de Deus ali comigo, dizendo assim, ele é perfeito. E o menino é perfeito, Karina. O Miguel não tem nenhum problema, nada. O menino, ele tira notas incríveis na escola. Ele é acelerado como qualquer outra criança. Mas ele não tem nada, sabe? Ele sobreviveu, meu Deus. O menino, ele é perfeito. E
Isso foi a coisa mais incrível que aconteceu comigo. A segunda coisa mais incrível foi no mesmo ano Deus ter me dado o meu casamento. Eu vi o Carlos pessoalmente. Assim que eu tive o Miguel, eu falei com ele. Eu disse a ele que eu já tinha tido neném. E ele foi me ver. Eu tava morando na casa da G. A G é uma bênção na minha vida, né? Ela já me ajudou demais, meu Deus. Então, eu tava morando na casa dela. E aí, ele foi lá, ele me encontrou, no caso, na igreja. A gente marcou para ir lá na igreja onde eu estava me congregando. Ele foi. E aí, a gente começou a conversar em setembro de 2012. Quando foi em outubro, a gente decidiu se casar. E em dezembro, a gente casou na igreja e no civil. E para muitas pessoas era uma loucura, porque eu era muito nova. Tinha 17 anos. Mas Deus firmou nossos laços. Eu agradeço a Deus por ter uma família. Eu agradeço a Deus por Ele ter me feito forte. Eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. Tudo, cada detalhe da minha vida me fez chegar até aqui. Cada um, cada um. Eu amo o Deus a quem eu sirvo. Eu sei de onde Ele me tirou e eu sei onde Ele vai me colocar. Eu sei que a minha vida é para alcançar pessoas. Eu sei que o que eu sou é maior do que eu penso, entendeu? Não é sobre mim, é sobre Deus. Todas as vezes que eu estou fraca, Ele me fortalece. Todas as vezes que eu penso que eu não vou dar conta, eu dou conta, porque não é eu, é ele. É na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, entendeu? Ele me deu uma família incrível, ele me deu um trabalho lindo, ele me deu pessoas maravilhosas, ele me faz alcançar mulheres. Eu sou uma improvável e eu me tornei aprovável. E eu sou aprovada por Deus, é Ele quem me aprova do jeito que eu sou, entendeu? Com 6 meses depois do meu filho ter nascido, o Miguel, no caso, o meu pai pediu para mim ver. Ele queria falar comigo e queria ver o neto dele. E eu fui na casa dele e a gente se falou, ele me abraçou, me pediu perdão e ele viu o Miguel e aquilo dali foi a melhor coisa da minha vida naquele momento. A Dora tá aqui, você é inspiração na minha vida, prima. A Dora acompanhou todo esse processo. Ela viu todo o meu sumiço. Nesse período, Karina, eu sumi. No período da minha gravidez, eu sumi. Eu queria sumir. De tão mal que eu tava, sabe? E a Dora acompanhou tudo isso. E por incrível que pareça, ela foi uma das poucas pessoas da minha família que falava comigo. Falava como se eu não tivesse pecado. Literalmente. Como se eu não tivesse colhendo o que eu plantei, a desobediência ao meu pai, ao que estava acontecendo comigo, era uma desobediência, realmente era um fruto da desobediência, e ela de boa comigo, sabe? Então, é isso. Mulheres que fortalecem outras mulheres, né? Enfim, então meu pai pediu para mim ver e eu fui, e lá a gente se abraçou, a gente se perdoou. Aliás, eu não tinha nem o que perdoar ele, eu disse a ele, eu digo até hoje, ele sempre foi o amor da minha vida, o meu querido, da minha alma, meu pai. Ele fez por mim, Karina. O que ele recebeu, ele não tinha como dar diferente. Ele não tinha. Uma coisa que eu tive a certeza, também naquele período, é que o meu pai de verdade é Deus. Por quê? Porque quando Deus ele dá ao homem o poder de criar um filho, ele está dando esse poder, mas antes de eu ser do homem, eu sou dele. E se aquele homem morrer, eu vou ser órfã. Mas Deus, ele não morre, ele é. Então, isso significa que o meu pai é Deus. E que os nossos pais, eles não têm obrigação nenhuma sobre nossas vidas. E isso é muito profundo. É mais espiritual do que você imagina. É você se sentir realmente amada e cuidada. Quando você se sente amada e cuidada, é diferente de você saber que Deus te ama. Porque uma coisa é eu saber que Deus, ele me ama como eu sou. Outra coisa é eu ter a certeza de que eu sou amada. Qual é o momento da tua vida que tu se sente amada? Por exemplo, eu me sinto amada em acordar. Eu me sinto amada em ter um marido para cuidar de mim.
Por exemplo, ele fazer um café para mim, isso para mim é o amor de Deus que vem através da vida dele. E se Deus me livre um dia o meu marido morrer, Deus me livre, eu sei que Deus vai continuar cuidando de mim. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conquistei até aqui, foi porque Deus me colocou na minha vida. Entendeu? Então, é assim que eu me sinto amada. Eu me sinto amada pelos meus filhos, pelas minhas clientes, por tudo que eu ainda vou conquistar, por poder estar aqui falando do meu testemunho. Isso é a prova do amor de Deus. Como que eu vou falar de milagres se eu não vivi milagres? Como que eu vou falar de cura se eu não precisei ser curada? Como que eu vou falar de perdão se eu nunca precisei perdoar? Como que eu vou falar de ir no fundo do poço e voltar de lá? Sendo que eu nunca consegui voltar e nunca pude ir lá. Porque a minha vida sempre esteve muito bem. Entendeu? É isso. Então, esse para mim foi o maior testemunho da minha vida. Foi o maior. É sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente fala sobre trajetória, caminho, o que a gente deve reconhecer até aqui, Dai, verdadeiramente é o que você reconheceu, é Deus na nossa vida, né? Nos momentos difíceis, nos momentos bons, sempre é o Senhor na nossa vida, cuidando de cada detalhe. E o que a gente deixa aqui é que as pessoas reconheçam o Senhor em toda a sua trajetória e vejam o que o Senhor está fazendo hoje. Porque Ele faz, já fez no passado, Ele faz hoje e vai fazer amanhã também. Então a gente deve confiar verdadeiramente nele, não é isso? Eu queria só falar aí, teve uma moça que perguntou sobre a minha mãe, né? Minha mãe, ela também esteve comigo o tempo inteiro. Só que o que é que acontece? Lembrando que eu resumi a história, tá, gente? Por isso que eu não contei detalhes sobre a minha mãe. Mas a minha mãe, ela esteve comigo durante a minha gestação. Ela ia comigo nos meus tratamentos. É tanto que eu disse lá, né, no início, que quando a gente soube que eu estava curada, era eu e a minha mãe chorando lá no médico, no hospital. Então a minha mãe, ela esteve comigo. Só que a minha mãe, na época, ela morava com uma amiga dela. Então, e a minha mãe não era evangélica, tá? Então, ela tinha uma vida bem desviada da casa do Senhor. Hoje, a minha mãe, graças a Deus, ela é evangélica, ela é uma obreira da casa de Deus, ela é uma bênção, entendeu? Ali foi fruto de oração. Foi muitos anos orando pela vida da minha mãe. Hoje, ela é liberta de toda prisão de Satanás, realmente, em relação ao alcoolismo, em relação a amizades que não levam ela para perto do pai. Então, hoje, a minha mãe, ela é outra pessoa. E ela, sim, esteve comigo. Tudo que ela pôde fazer por mim, ela fez. Ela só não conseguia me colocar dentro de uma casa, porque, enfim, ela morava com essa amiga dela. Fora isso, a minha irmã estava comigo. Então, a minha irmã me apoiou, né? E é isso, gente. As pessoas fazem o que pode com as condições que elas têm. E as condições que elas tinham era essa. Amém. Dai, outra pergunta. Qual a importância de ter a família presente e unida durante a trajetória da vida? Eu costumo dizer que às vezes a gente está muito triste e aí a gente, num trabalho, né, ou em qualquer lugar, alguma coisa que aconteça na vida da gente, e aí a gente diz assim, eu queria o meu lar. Só que se você parar para pensar, muitas vezes o teu lar é uma pessoa. O teu lar, aonde tu se encontra, onde tu sente paz, onde tu se refrigera a tua alma, é o teu cônjuge, por exemplo. Quando eu tô muito, muito, muito mal e eu tô muito triste e eu quero um lar, eu sei que o meu lar é o meu marido, por exemplo. E ele vem antes dos meus filhos. Bem antes dos meus filhos. Por que que eu tô te dizendo isso? Quando os meninos crescerem, eles vão embora, vai restar só eu e o Carlos. Então, a família, ela importa. Tenham filhos, gente. Tenham filhos. Vocês só vão se arrepender de não ter e não de ter tido. Isso é fato. A família, ela é fundamental, porque a família, ela é de onde vem a tua força. E para mim não existe gente bem-sucedida sem família. Para mim, ter uma família tem a ver sim com ser bem-sucedido.
Então, eu me considero bem-sucedida por ter uma família. Porque eu sei que tem muitas pessoas de 27 anos que estão muito doidonas aí na vida e que estão totalmente desacreditadas da família, estão totalmente desacreditadas dos homens, achando que ainda achando que não existem mais cavalheiros nessa terra, que não existem mais homens bons, que não existem homens que cuidam. Existe, você está procurando no lugar errado. Você está procurando no lugar errado. E não queira apressar o tempo de Deus, porque o tempo dele não é o nosso. Não é. Não é mesmo. Você é muito apressada, você se apega a qualquer coisa. E eu tô falando isso porque eu sei que tem mulher que precisa ouvir isso. Nessa era da tecnologia extremamente avançada, que faz com que tudo seja muito rápido, né? As pessoas se apegam a uma curtida, Karina. Ah, curtiu minha foto, já quero ele. Eu sei disso porque eu convivo com meninas novas. E elas falam sobre isso e eu digo, cara, a vida não é isso. A vida não é isso. Existem mulheres que elas estão procurando ser preenchidas por homens, onde elas só vão conseguir ser preenchidas em Deus. Eu dizia muito isso para minha mãe, que a minha mãe era namoradeira, viu? E como eu disse lá, hoje, graças a Deus, ela é convertida, mas a minha mãe era namoradeira. E uma vez eu vi minha mãe chorando por um homem que não era nada, assim, né, de testemunho de vida. E eu, já adulta, tinha coragem de falar. E eu disse, mãe, o vazio do homem é do tamanho de Deus. E o que a senhora quer de um homem está em Deus, que é amor. E esse amor que a senhora procura, esse cuidado, ele não vai vir de ninguém. Ele só vem de Deus. E se a senhora não procurar nele, a senhora não vai encontrar em nenhuma outra pessoa. Então a família ela é fundamental. As mulheres elas têm que ser fortes para entender que nem todo homem é para elas, para entender que nem toda oportunidade vem de Deus, para entender que família importa, você ter um lar, você ter para onde voltar é fundamental. Quando eu estou viajando, Karina, se eu passo mais de 5 dias em um lugar, eu já começo a ficar deprê. E eu sei o que é essa solidão, entendeu? A solidão de estar viajando e de entender, meu Deus, a minha casa é o melhor lugar do mundo. A minha casa é o melhor lugar do mundo. Não tem comida de hotel que pague o teu lar. E se uma pessoa for muito materialista e ela me ouvir agora, ela vai dizer, nossa, Dai, mas a comida do hotel é muito melhor do que a nossa casa. Se eu te disser que eu não estou falando de material, eu estou falando de espiritual, entendeu? Não é, gente, não tem como um hotel ser melhor do que o teu lar. Se um hotel é melhor do que o teu lar, tá tudo errado. Tá tudo errado. Se tu tá viajando é muito melhor do que tu tá com a tua família, tá errado. É claro que eu preciso cobrir a agenda, né? No meu caso, que eu trabalho viajando também. Mas é claro que eu preciso ir viajar, e é claro que eu amo dar cursos, eu amo conhecer outros lugares, mas não tem nada que substitua a minha família. A minha casa é o melhor lugar do mundo. Eu digo que a minha cama é a melhor cama do mundo, entendeu? O cheiro dos meus lençóis são os melhores cheiros do mundo. O meu chuveiro, o meu banheiro, tudo que eu tenho aqui é meu e é onde eu me encontro. Então, ter uma família é muito mais do que qualquer coisa material que tu possa pensar em ter. É isso. Amém. Dai, e nós precisamos ser felizes hoje com o que temos ou ser feliz amanhã com o que ainda vamos obter? Hoje, com o que temos, sem dúvida. Quando a palavra de Deus fala que o que tu pedires a Deus, se tu creres, né, no teu coração, você vai receber, já aconteceu no mundo espiritual. Então, tu descansa. Claro que a gente é imediatista e a gente vai querer receber as coisas muito rápido, né? Não vai querer entender que existe um tempo para todas as coisas. Mesmo a palavra dizendo que existe um tempo de plantar, existe o tempo de colher, existe o tempo de chorar, existe o tempo de sorrir. Tudo isso existe, né? Então, eu tenho outra teoria em relação à alegria e à felicidade.
a pessoa diz assim, ó, ah, tu é uma pessoa alegre. E eu digo, eu estou alegre e eu sou feliz. São duas coisas diferentes. Porque a alegria é uma emoção passageira. Emoção, por exemplo. Ah, eu tô alegre porque eu vou sair para comer já já. E eu tô com fome, eu vou ficar alegre. Eu sou feliz pelo que eu tenho, pelo que eu sou. E se eu for procurar felicidade no outro, eu não vou encontrar, porque ela tem que estar dentro de mim primeiro. E aí isso tem a ver com amor próprio, né? Então, quando você vai querer encontrar no outro essa felicidade que não existe dentro de você, que essa felicidade, ela tem que vir do Pai, você nunca vai ser preenchida com nada, com nada. Você vai viver de momentos alegres. Viver de momentos alegres não tem a ver com você ser feliz. Então, viva o hoje e seja feliz com o que você tem hoje. Amém. Glória a Deus. Dai, numa trajetória de altos e baixos, como permanecer crendo que haverá vitória? Desistir é uma opção? Desistir é uma opção? Desistir é uma opção? Eu não tenho nem como desistir. Quando a gente tem um propósito e esse propósito vem de Deus, eu costumo dizer que o propósito e o chamado, ele nos chama todo o tempo. Todo o tempo. Todas as vezes que você quer se retirar do seu chamado, Deus, ele te aproxima do seu chamado. Todas as vezes que eu quis fugir, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, se um dos meus, né, chamados nessa terra é eu falar com mulheres, às vezes eu já quis não gravar vídeos para vocês, por estar cansada e tal, e me sentir um pouco fraca, enfim. E aí, Deus vai e me faz lembrar de uma situação e eu tenho que gravar. Então, isso vem do Pai. E aí, o que é que acontece? Eu posto, vocês interagem, vocês comentam, e as mulheres dizem que é Deus falando com elas. Então, isso faz parte do que tu é, entendeu? Do que tu é em Deus. Não tem como fugir. Não tem o que desistir, entendeu? Você vai ser muito egoísta se você desistir de pregar para as pessoas. Muito egoísta. O evangelho ele não é isso, né? O evangelho é pelas pessoas. Porque se você for olhar todo o tempo para os defeitos das pessoas, você nem numa igreja não vai se congregar. Porque ali tem vários defeitos, inclusive os seus. Verdade. Então, o que eu quero dizer com isso é que você não tem opção de desistir, porque se você desistir, você vai desistir de cuidar de pessoas. Se você desistir de cuidar de pessoas, você vai desistir do seu propósito. E não se preocupe, que Deus ele vai fazer um jeito de te trazer para o teu propósito de novo, vai te puxar para o teu chamado, através da vida de alguém, através de uma palavra, através de alguma coisa. Por que eu estou falando isso? Eu já vivi várias experiências espirituais lá dentro do salão, várias, incontáveis, mas uma me marcou muito. O que aconteceu? Isso foi ano passado. Eu tenho uma cliente que o nome dela é Brenda. E essa cliente, ela é minha cliente há muitos anos. Eu sei que ela tem crises de ansiedade fortíssimas. E nesse dia eu acordei muito mal. Sabe quando tu acorda, não sabe nem por que tu tá ruim? Mas o teu eu, ele fica meio atribulado, sei lá. E eu nem sei te dizer porque que eu tava ruim nesse dia, mas eu tava triste. E aí, eu disse assim pro Carlos, eu vou falar com a G, pra G desmarcar com a Brenda, porque eu não tô me sentindo bem. E eu sou muito preocupada com eu estar bem para atender as pessoas. Porque eu tenho que estar bem, Karina. Porque se eu não estiver bem, eu sei que aquela pessoa ela não vai sair dali do jeito que eu gostaria que ela saísse. Porque não é só sobre cabelo. É sobre como eu estou. E aí, na mesma hora, dentro de mim, veio alguma coisa, tipo assim, eu sei que foi o Espírito Santo, mas se a gente fosse olhar pro lado material, alguma coisa veio dentro de mim e disse assim, não desmarque. E aí, eu não falei com a G. E me arrumei, me maquiei, botei a roupa mais linda e fui pronta. E dentro do carro eu fui orando, Senhor, acalma o meu coração, eu tenho que atender a Brenda muito bem, eu sei que hoje vai ser um dia maravilhoso. E comecei a profetizar isso na minha vida e falar, né? Porque você tem que verbalizar para você sentir. E aí tudo bem. Mesmo assim, eu ainda estava meio... Mas tudo bem, estava feliz, estava atendendo ela.
e comecei a atender ela. E aí, na hora, ela vai e olha pra mim. Eu já tava montando aqui a metade da cabeça dela. E ela olhou pra mim e disse assim: daí hoje eu ia me matar. E eu, oi? Aí ela, sim, eu ia acabar com a minha vida. E eu, como assim? E eu me assustei na hora que ela disse isso, porque você não espera uma pessoa dizer pra você que ela ia se matar, né? Então, eu disse, sério? Ela disse, sim. Mas por que ela? Ando muito triste e tal, os remédios não estão mais funcionando, enfim. Aí começou a falar. E ela disse assim, só que Deus disse que eu precisava recomeçar. E o meu recomeçar ia ser pelo cabelo. Ela tava com a raiz gigante, a raiz escura. E o meu recomeçar ia ser pelo cabelo. E eu precisava te procurar, porque não podia ser com outra pessoa, tinha que ser contigo. Daí eu ouvi perfeitamente Deus falar isso no meu ouvido. Ela não é crente, Karina. Ela não é crente. Ela não era, né? Eu acredito que hoje ela esteja visitando alguma igreja. Porque depois desse dia, nesse dia eu falei com ela, pedi para ela começar a visitar uma igreja, que ela ia se sentir mais forte, não pela igreja em si, porque Deus ele não habita, né, só ali no meio das quatro paredes, mas eu sei que ela ia conseguir um amparo, né, e estar perto de pessoas que nos fortificam espiritualmente faz total diferença. Você se sente mais forte. A energia das pessoas, o Espírito Santo, ele conecta tu para as pessoas certas. Então, ela disse que ia se matar e eu disse, meu Deus, né? E aí ela pegou e falou isso, que ele tinha falado com ela para ela poder agendar o cabelo comigo e ela ia recomeçar através do cabelo. E eu, que louco. Na hora eu comecei a chorar. E eu chorei igual uma criança. Eu soltei na hora o pente e deixei de lado a plaquete. E eu comecei a chorar e ela já não estava entendendo por que eu estava chorando daquele jeito. Porque o meu choro era meio desesperado. Tipo assim, meu Deus, quando eu me sinto mais fraco, o Senhor me faz mais forte. E eu tô aqui atendendo essa mulher. Ela disse que ia se matar. Se eu não tivesse vindo, o que ia acontecer na vida dessa mulher? Né? Porque era no mesmo dia que eu disse que eu não estava bem. E aí foi que eu entendi nesse dia. Enfim, aí eu continuei fazendo o cabelo dela, eu abracei ela e disse a ela que ia dar tudo certo, né? Que ela procurasse realmente refrigério na alma, que isso ela ia encontrar em Deus, Deus ia acalmar o coração dela, ela ia realmente mudar toda a questão do pensamento dela e ela não ia ter mais pensamentos suicidas e tal. E hoje ela tá bem, graças a Deus ela tá bem, entendeu? E eu sei que eu fui uma ferramenta para que ela se sentisse bem. Porque Deus ele vai usar o quê? Uma pedra? Não, ele vai usar tu. Tu é humano, tu é gente. E é através de ti que ele vai falar. E aí, nesse mesmo dia, quando eu falo que não é só sobre cabelo, né? E aí, nesse mesmo dia, a G, ela tava sem cliente na hora do almoço, ela foi preparar uma carbonara. E o que é que acontece? A Brenda, ela tinha levado somente o dinheiro para fazer o cabelo. Ela não tinha dinheiro para comprar almoço, nem lanche, nem nada. A gente não sabia, claro. Só que aí eu disse assim, G, leva um pouquinho de carbonara para Brenda. E a G levou. E ela se viu ela num prato bem bonito. Enfim, né? Bem o macarrãozinho enrolado e tal. Aí trouxe a carbonara e a coca. E ela entregou e a Brenda encheu os olhos de lágrima. E a Brenda disse, eu não tinha trazido dinheiro para comer. Eu só tinha o dinheiro do cabelo. E é isso que Deus faz através da vida de vocês. Ele cuida de pessoas através do que vocês são e do que vocês fazem. Se vocês entendessem o quanto isso é precioso, vocês se alegrariam mais ainda do que vocês fazem. E aí eu comecei a chorar de novo. Porque aquilo dali parecia que era só Deus confirmando ao meu coração. De que não é sobre eu, não é sobre eu, é sobre pessoas. Que na tua fraqueza Deus te aperfeiçoa, na tua fraqueza Ele te fortalece. Tu tá fraco, Ele vai te usar. Ele vai te usar para alcançar a vida de alguém de alguma forma. E assim, ele fez comigo e faz até hoje. Todas as vezes que eu me sinto fraca, todas as vezes que eu pensei em desistir, que eu nem vivo pensando, mas das vezes que eu pensei em desistir, ele me fez entender que eu ainda tenho muita gente para cuidar. Ele ainda vai me usar demais para cuidar das pessoas. Então é isso, Karina, não tem opção. É ser, fazer, acreditar, ele vai cuidar. Desistir não é uma opção. Amém. Glória a Deus. Dai, vamos falar mais sobre testemunho. Me fala um testemunho, você já falou bastante, mas um que marcou sua vida, pode ser no salão, algo pessoal,
Algo que você possa compartilhar hoje também. Aí, o testemunho que eu contei já foi o testemunho, né? Mas eu vou contar outro também. Alguns que aconteceram dentro do salão, que para mim foram milagres. Eu comecei o salão na garagem de casa, com R$ 700. E eu comecei com um espelho mofado, uma cadeira de cabeleireiro e um lavatório de fibra preto. Quando eu falo lavatório de fibra preta, é porque todo cabeleireiro tem um sonho de ter um lavatório de porcelana branca, que é aquele que eu tenho hoje. E aquele lavatório, ele é um pouco mais caro. Então, quando a gente começa, a gente já sonha ter aquilo. Só que é um processo para poder ter um lavatório daquele. Então, eu comecei com um lavatório muito simples. Eu colocava os meus produtos em cima de uma cadeira, porque eu não tinha móveis. E passou um tempo, o salão foi crescendo, eu fui guardando dinheiro, investindo, guardando dinheiro, investindo. Um dia eu chamei um homem, no meu salão era na minha casa, né? Então não tinha forro, dava para ver o telhado. Eu chamei um homem para ele poder colocar o forro no meu salão. E aí eu pensei que ia dar uns R$ 600 o forro, eu na minha cabeça, né? Só que não é bem mais caro. E aí eu peguei e chamei esse homem e perguntei a ele quanto era o forro. Aí ele disse assim, deixa eu tirar a medida de tudo. Aí eu disse, tá certo. Aí ele pegou e tirou a medida dos dois lados, porque lá no salão antigo, quando eu já tinha me mudado para outra casa, né? Para quem não sabe, o salão começou na garagem, o salão foi crescendo. Eu me mudei para outra casa e fiz da minha casa o salão. Então eu quebrei as paredes da minha casa e fiz dessa casa todo o salão e fui morar em frente ao salão. E aí tudo bem. Esse homem pegou e disse: "Não, deixa eu tirar a medida de tudo". Aí eu: "Não, mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo". Ele: "Não, mas eu quero medir tudo". Eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. Tudo bem. Ele tirou a medida de tudo e ele disse: deu R$ 1.200. Aí eu: "Tá bom. Então o senhor faz só a metade, porque eu tenho só R$ 600". E aí quando eu consegui o restante, eu chamo o senhor para fazer o resto. Aí ele: "Não, eu vou fazer tudo. Tem alguma coisa falando para mim que é para mim fazer tudo. Eu vou fazer tudo e quando você tiver dinheiro, você me paga. Pode ficar tranquila". E eu: "Meu Deus, Deus falou com esse homem". Amém? Claro que eu não ia deixar de receber a bênção, né? Eu sabia que era Deus que estava falando com ele. Aí eu disse: "Foi Deus que falou com o senhor". Ele: "Não, foi não, moça. Eu não sei. É uma coisa que o homem todo bravo". Tá bom, pode fazer. E aí isso era numa quinta-feira. E eu pensei que eu ia pagar ele depois de uns, tipo assim, de uns 7 dias. Isso foi na quinta. Quando foi na segunda, eu já tinha o resto do dinheiro do homem. 3 clientes entraram em contato comigo. Na época, as mechas comigo eram R$ 200. 3 clientes entraram em contato comigo para fazer mechas. E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele toda feliz. Moça, eu já tenho o dinheiro do fogo e tal, glória a Deus. E comecei a dar glória a Deus. E ele botou risos, né, no WhatsApp na época. E foi isso. E o fogo ficou maravilhoso. E outra coisa também, quando eu não tinha cliente, para quem tá ouvindo isso que for cabeleireiro, faça isso que funciona, tá? Faça isso. Isso é o poder da fé. Crer no que não se vê, mas crendo que vai receber, certo? Tipo, eu tava começando, eu não tinha muita cliente, e aí tinha semana que eu atendia uma cliente, tinha semana que eu atendia duas, e aí eu precisava pagar uma conta de luz. E Sim. luz, se eu não me engano, na época era R$ 120, não me lembro direito. Mas é alguma coisa. E não tinha agendamento para nenhuma cliente nos próximos dias, e se eu não pagasse, iriam cortar. E aí a cliente pegou, eu disse assim: "Senhor", só na minha cabeça, não dá nem para dizer que foi Satanás que ouviu, não. E, enfim, mas eu orei só comigo em espírito e eu disse assim: "Senhor, eu preciso desse dinheiro para mim poder pagar essa conta, senão vão cortar minha luz". Então, eu queria te pedir para que uma cliente fale comigo agora, agendando um inteligente. E era exatamente o valor da conta de luz. E a cliente, quando eu parei, Karina, de orar, quando eu me calei, né, me calei mentalmente,
cliente mandou uma mensagem dizendo que queria agendar o inteligente para aquele mesmo dia. E eu, meu Deus, o Senhor é lindo. E eu comecei a pular dentro do salão. Do mesmo jeito aconteceu quando eu queria pagar, eu acho que era uma conta de água e energia, não lembro, era duas contas juntas. Não, conta de água e internet. E aí eu não estava com o cliente agendado para aquele dia. E aí eu disse assim, Senhor, o Senhor sabe que eu estou precisando pagar essas contas, não sabe? Então, meu Deus, eu queria pedir para o Senhor, por favor, faça um cliente agendar. Pois a cliente agendou para fazer mechas. E era exatamente o valor das duas contas. Só que aí eu aprendi a pedir certo. Porque quando você pede só aquilo, você recebe só aquilo, né? E eu disse, Senhor, aí eu comecei a orar, Senhor, eu quero receber muito mais, eu quero atender muitos clientes, eu quero ser muito conhecida, eu quero ter dinheiro para pagar minhas contas, eu quero ter muitos funcionários e tal, não sei o quê. Eu quero ter uma equipe grande e falava tudo isso. Só que no meio de tudo isso, Karina, sempre vai vir percalços. E tá tudo bem, faz parte do processo, faz parte do que você é. Por exemplo, se eu tô falando que eu quero um salão grande, eu tenho que estar pronta, meu amor, para pagar um salário mínimo só de energia. Entendeu? É isso. Você pede um salão grande, você não pede para você poder pagar um salário mínimo só de energia. Quando você pede para ter colaboradores na sua empresa, você não lembra que você vai ter que pagar um contador para trabalhar. Você não lembra que você vai ter que, por exemplo, um salário mínimo hoje é 1.300 e alguma coisa, mas só com funcionário para cada CLT lá do salão eu gasto mais de 2.000, mais de 2.000 reais, amor. Mais de 2.000 reais. Entendeu? Para cada CLT. Então, você tem que estar preparado para pedir, sabendo que você vai receber o que é daquilo também. Junto com a bênção, vem o que faz parte da bênção. Então, se faz parte da bênção, estamos aqui. Eu disse o Carlos essa semana que eu quero pagar a conta de luz de quanto? 50 mil reais, foi o que eu falei. Eu disse o Carlos essa semana que eu quero pagar uma conta de luz de 10 mil reais. Eu quero, aceito, meu Deus, eu recebo. Por quê? Porque se eu pago uma conta de luz de 10 mil reais, o meu salão tem que estar fazendo no mínimo 200, 300 mil reais. Entendeu? Então é isso. Então você tem que saber pedir. Peça além. Exatamente. Peça além. Dai, a gente abriu uma caixinha de pergunta. Vou fazer, antes da última, vou fazer essa, tá? A pergunta é: como fazer para lidar com as adversidades da vida espiritual e na vida pessoal? Como fazer para lidar com essas adversidades? Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor a todos que estão aqui conosco. Continue aqui para você ser edificado. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Repete de novo a pergunta. Tá. Como fazer para lidar com as adversidades da vida espiritual e pessoal? Como fazer para lidar com as adversidades da vida pessoal e espiritual? Tu vai só pro campo espiritual resolver, porque pessoal não dá, não. Não dá para resolver pessoal. Tu vai ter que ir só pro lado espiritual, pedir graça, sabedoria a Deus, discernimento. Senhor, eu entendo que não é sobre mim, é sobre o outro, que o Senhor tenha que me sarar, não é sarar o outro. Eu nunca mais vou esquecer da pregação de ontem. Eu não fui pro culto ontem, mas eu assisti online. E quando o pregador disse assim, Ana não orava sobre Penina. Penina é o nome? Penina, né? Penina. Isso. Ana não orava sobre ela. Não orava falando dela, sobre a vida dela. Ah, Senhor, faz isso. Não. Ana orava, Senhor, me dá um filho. Porque se o Senhor me der necessidade, dá ele para tua casa, para ele te servir, para ele estar no teu altar e tal. Entendeu? Então, esquece o outro, foca em você, porque muitas vezes é a gente que complica tudo. É igual aquele hino do Tales. É a gente que complica tudo. A gente, em vez de a gente focar no que é nosso,
a gente foca no problema do outro. E aí a gente vem com as adversidades da vida. Às vezes não é nem a adversidade da vida, Karina. Às vezes é a gente que cria os problemas. A irmã na igreja me olhou torto. A irmã não me deu a paz do Senhor. Mulher, pelo amor de Deus. Às vezes a irmã é cega, entendeu? Às vezes a irmã precisa estar de óculos para te ver e ela não estava de óculos naquele momento. E aí ela não te deu a paz do Senhor. Às vezes a irmã não tá no dia bem. Aí tu quer que a irmã esteja todo tempo simpática, sendo que nem tu é todo tempo simpática. E aí tu vai criar isso como se fosse o percalço, a diversidade da vida. Não é isso. Porque eu tô falando isso porque tem gente que cria problema em cima de tanta besteirinha, né? E sendo que a gente tem que se preocupar com o que é nosso, o que é teu. O teu espírito, a tua alma, a tua casa, o teu trabalho, o que tu é. O outro não significa nada, no caso ele significa, eu tô falando em relacionado aos teus percalços, né, da vida. Mas foca em você, foca se resolver. Se a gente se resolve com a gente mesmo, Karina, a gente consegue passar muito melhor pelos percalços da vida. É isso, é acreditar e se deixar ser cuidada por ele. Amém. Última pergunta, mas na verdade um conselho, ou como você queira falar. Poderia deixar um conselho, Dai, para as mulheres que precisam recomeçar a vida? Eu costumo dizer que eu sou especialista em recomeços. Porque eu tive que recomeçar com 12, eu tive que recomeçar quando eu perdi minha equipe inteira por culpa minha. Não porque eu era uma pessoa má, hoje eu entendo perfeitamente, mas porque eu fui muito mãezona. Eu queria tratar os meus colaboradores como os meus filhos. E não é assim que funciona dentro de uma empresa. Você tem que ser dono da empresa, agir como dono da empresa. Eu fui abandonada, então isso para mim foram recomeços. E os recomeços, eles acontecem em Deus. Você vai ter que se trancar no teu quarto, toma um banho, deixa aquela água cair sobre a tua cabeça. Lá embaixo do chuveiro que você vai orando. Se você puder já ter colocado um louvor aí no teu celular, aí, tomando banho e escutando, coloca. Chora pra Deus. Chora pra Deus. Porque se você for chorar pro outro, você não vai conseguir. Porque as tuas experiências espirituais, físicas, tudo é tua. Então, o recomeço, ele vai ter que acontecer dentro de você. Você não é o que lhe aconteceu. Você é o que você fez com o que te aconteceu. O que você escolheu fazer com o teu abandono? O que você escolheu fazer com o teu divórcio? O que você escolheu fazer com terem te deixado para trás? O que você escolheu fazer com o não perdão ainda do seu pai? O que tá faltando para tu ir lá no teu pai pedir perdão a ele? Mesmo ele não tendo errado porque queria. O que tá faltando para você poder prosperar verdadeiramente se você perdoar o seu pai? Não sei por que Deus está mandando eu falar sobre pai, mas é sobre pais. Entendeu? O perdão, ele tem que ser liberado. E isso acontece dentro. Acontece dentro. O recomeço, ele tem a ver com desfazer laços malignos que te aprisionam no mundo espiritual. A culpa, a negação, a necessidade de aceitação, o não merecimento, porque às vezes você acha que você não merece pessoas boas na sua vida e aí você não consegue recomeçar, né? Você não consegue nem se congregar. Hoje é tão comum, eu atendo muita mulher, então as mulheres falam muito sobre igreja. É tão comum ver gente que não quer mais se congregar porque se decepcionou com os pastores. É tão comum. E aí, quando que você vai recomeçar? Sendo que tu sabe que o tempo faz parte do que tu é hoje. Entendeu? Quando que você vai conseguir recomeçar? Quando que você vai conseguir perdoar? O recomeço, ele só vem depois do perdão. E eu acho que é muito isso. O perdão. Se você soubesse que o não perdão dos seus pais, o você não perdoar os seus pais e se libertar de tudo que eles não te entregaram,
de tudo que você colocou fichas neles, expectativas neles, e eles não te entregaram, tem muito a ver com o você não conseguir recomeçar. Então, eu acredito fielmente, você só consegue recomeçar quando você consegue perdoar. Não só pais, né? Quando você consegue se perdoar. Eu tive que me perdoar por eu ter sido muito mãe da minha equipe e não ter sido uma verdadeira líder. Eu tive que me perdoar. E tá tudo bem, entendeu? E esse perdão, ele começa em Deus. Deus fazendo você entender que você é filha amada, querida, e que isso faz parte do teu propósito de vida e que isso é uma fase que tudo passa. E passou, meu Deus. Passou. Hoje eu consigo olhar para minha equipe de uma forma sendo líder e que não dá para ser mãezona. Entendeu? É isso. Negócios, negócios, amizades à partes. Cuide da sua equipe, mas não seja tão mãe. E do mesmo jeito, família. Família. O pessoal não perdoa, Karina. O principal problema tá aí no perdão. As pessoas são acorrentadas, amarguradas. As pessoas, elas vão beber num bar para tentar se curar das prisões da alma. Entendeu? O vício maldito da cachaça, do cigarro, ele acontece por causa de um gatilho. E esse gatilho, ele tem a ver com as prisões espirituais. Ou ainda existem pessoas que dizem, mesmo tendo conhecido o evangelho, que os vícios não são espirituais. Eles são espirituais e quando a gente traz para o mundo material, eles são químicos. E tudo que é químico precisa de uma recompensa. Entendeu? E se você tá mal, o que é que você vai procurar? Você vai procurar beber. Se você tá ansioso, você vai procurar fumar. Por que que as pessoas que fumam bebem muito café? Entendeu? Porque as pessoas são ansiosas, certo? Então, são várias coisas juntas. Mas para mim, o recomeçar, ele começa você recomeçando dentro de você, liberando perdão, se livrando da culpa. Para com isso. Olha, Jesus, ele morreu na cruz para te salvar. E tu nem merecia, entendeu? Ele foi ali crucificado, derramou o sangue dele, entendeu? Levou as chicotadas por causa dos teus pecados, para que a gente tivesse vida, para que a gente tivesse salvação, para que a gente tivesse esperança, entendeu? Tem um livro que eu gostaria de indicar, que esse livro, ele fala sobre Jesus, o maior psicólogo do mundo. Gente, Jesus foi um psicólogo nessa terra. Esse livro, ele é extraordinário, sabe? Falando assim sobre ele, esse livro fala sobre culpa, sobre perdão, sobre se livrar das prisões, entendeu? E fala sobre tudo que Jesus fez, certo? E ele precisou recomeçar longe da terra dele. Às vezes você vai precisar ir embora e você não quer ir embora, entendeu? Não que isso seja uma verdade absoluta, porque cada história é cada história. Mas ele foi recomeçar lá, porque ninguém ia aceitar ele na terra dele, ele ia fazer lá poucos milagres, como ele fez. Entendeu? Ele foi fazer o milagre dele longe da casa dele. Entendeu? E isso para mim também é um recomeço, porque ele poderia, se ele não soubesse que ele era Deus, né, no caso, mas ele sempre soube. Então, que eles eram um, mas na terra dele, e ele não tivesse ido embora para poder fazer milagres em outros lugares. Isso faz parte de um recomeço de vida e também faz parte do propósito, entendeu? O teu propósito, o que ele está ligado. O teu maior bloqueio tem ligação com o teu propósito. Por exemplo, se hoje você não consegue falar, você precisa falar. Muitas vezes, eu era uma pessoa totalmente introspectiva, tímida demais. Entendeu? Principalmente pelo que me aconteceu. E aí, olha o meu propósito, falar com mulheres. Falar com mulheres, entendeu? Às vezes, você precisa falar sobre um vício que tu se livrou, que foi bebida, que foi prostituição, foi fumar, ou sei lá, pornografia, entendeu? Tem muita gente que é viciada nessa desgraça de pornografia. E isso ainda é um tabu, muita gente não quer falar sobre isso, mas é muito real, entendeu? E isso é um vício químico. E o que vai acontecer?
tu não vai conseguir se relacionar com ninguém direito. Porque tu vai pensar que a vida é toda a ilusão do que tu vê aí na tela, dessa desgraça do celular, que às vezes se torna uma desgraça. Que em vez de se tornar bênção, se torna maldição, né? Então é isso, o recomeço ele começa a partir do perdão. E o perdão, ele tem a ver com culpa, você se livrar da culpa. Você só consegue se libertar da culpa quando você sabe o porquê que Jesus morreu por você. E é isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Dai, por todos esses testemunhos, por todas essas palavras. Deus continue a abençoar a sua vida. Nós fomos muito edificados hoje e essa live ela vai ficar salva. E antes da gente finalizar, né, eu queria que nós vamos colocar aqui um sorriso no nosso rosto. E vocês, meus queridos irmãos e irmãs que estiveram nessa live, podem bater um print agora e dizer: essa live me edificou. O que essa parte que a Dai falou me edificou. Então, esse é o momento do print. Amém? Pintem aí, marquem a gente. Coloquem aqui abaixo como vocês se sentiram, qual é o sentimento que vocês estão sentindo agora, se Deus falou ao coração de vocês, né? Não é só sobre cabelo, é sobre testemunho de vida. Então, printem aqui, a gente vai fazer uma pose agora, bem lindo. Marquem a gente. Bom? Amém? Vamos lá. 1, 2, 3, já. Vamos ficar 5 segundos paradinho, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade, por ter falado aqui, né, com mulheres. Eu vi que tem muita aluna por aqui, alunas minhas, e desde já agradecer para quem é meu seguidor, que entrou, para quem é seguidor da Karina também. Continuem orando pela gente, vocês veem a gente aí nas redes sociais, mas a gente também é gente, tá? Igual a vocês. Verdade. Lutas por vitórias, por processos na vida. E só que a gente não pode desistir do nosso chamado, né? Que é falar com mulheres, falar com pessoas, falar sobre restauração de vida, porque a nossa vida foi restaurada, a nossa vida foi transformada. E essa transformação acontece através de Deus. Liberem o perdão, gente. O perdão, ele não é sobre o outro, ele é sobre você. E recomece em Deus. E recomeçar em Deus. Começa tudo em Deus. Porque se você precisa liberar o perdão, como é que você vai recomeçar sobre isso? Em Deus. O recomeço, ele vem de Deus. Porque é Ele quem vai te dar alívio, Ele vai te trazer paz na alma, para que você se sinta leve para liberar o perdão. E entender que com isso tu vai ter noites tranquilas de sono. Se o perdão é sobre seu pai e sua mãe, pode ter certeza que você vai prosperar triplicamente mais. Porque é igual quando eu falei lá no início que as palavras de pai e mãe são sentenças. Do mesmo jeito, o aprisionamento de perdão são sentenças. E eu não quero que essa sentença venha sobre sua vida. Né? Não queremos que você deixe de prosperar por causa disso. E o prosperar não tem a ver só com dinheiro, tá? Tem a ver com abundância de vida e principalmente espiritual em Deus. Porque o resto Deus vai se encarregar de fazer junto com a tua boa obra, né? Claro. Porque não tem como Deus fazer só. Ele vai fazer você querendo, você fazendo, você se dedicando. Certo? Então é isso. Amém. Só agradecer mesmo. Muito obrigada. E eu vou pegar os trechos dessa live, Karina, depois que ficar salvo, e vou printar, né? E vou postar lá no meu, para outras mulheres serem alcançadas também. E eu espero participar novamente depois. Amém. Dai, eu queria lhe pedir também uma oração final, que eu iniciei orando, né? E vi uma pergunta também, alguém perguntou qual a igreja que você se congregava. Pode nos falar? Sim, eu me congrego na AD, fica ali na Homem de Melo, me esqueci o número agora, mas é na Homem 615. Nós nos congregamos na Homem de Melo 315. 615. 615. Eu e a Karina, né? E a minha família também. E é isso, é uma bênção. Palavra de verdade, gente. Se você realmente está precisando ouvir palavra que vem do alto e baseado na Bíblia,
eu acredito que ali é o lugar, porque foi o que me fez ir para lá, né? É onde você não é uma palavra simplesmente só do coração do homem, e sim de Deus, que edifica os nossos pastores e faz com que a gente realmente se sinta abençoados, cuidados e entendendo que Deus ele nos levou para aquele lugar para sermos edificados e edificar a vida de outras pessoas. Então eu me sinto muito abençoada naquele lugar, eu e minha família. Amém. Então, oração, queria lhe pedir para você orar, amém? Oração final. Amém. Amém. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesse momento para te agradecer por essa oportunidade, por essa live, por esse convite que eu recebi da Karina para estar aqui. Quero pedir para que o Senhor abençoe a vida de todas essas pessoas que estão agora assistindo, todas as pessoas que passaram por aqui. Que seja um final de semana abençoado, que o Senhor venha cuidar da vida de cada uma, perdoar nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões e que o Senhor nunca nos abandone. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por essa participação especial. Deus abençoe, continue a abençoar a sua vida, querida Dai. Obrigada. E prossigamos, né? E vamos lá, continuemos falando sobre Jesus, pelos nossos testemunhos, por onde a gente estiver, que a gente continue, em nome de Jesus, alcançando mais vidas. Amém? Amém. Que assim seja. Deus abençoe. Até mais. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Tchau, tchau.